Você nos abençoa muito. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos dando sequência à nossa temática anual. Põe para quem está em casa aí, por favor. Que na igreja vocês estão vendo ali a vida e partilha, né? A experiência do Evangelho sendo espalhada pelo caminho à medida que vamos vivendo a nossa vida. 1 de Pedro 3:15 é o nosso texto base. É para que nós estejamos sempre prontos para responder a todas as pessoas a razão da nossa esperança. E é isso que nós temos que fazer enquanto vivemos. E para esse domingo, cai para mim a responsabilidade. O tema do mês é a esperança do Evangelho. E para esse domingo caiu para mim a temática de preparados para responder. Compartilhando com graça e verdade. O texto base é Colossenses 4, versículos 5 e 6. É de onde nós vamos ler, põe para mim aí, Filipe, Colossenses 4, 5 e 6. Aí no telão e em casa você está com a versão do século 21. E eu vou ler com vocês nessa versão. Assentados como vocês estão, mas com a reverência que a palavra de Deus exige, vamos ouvi-la. Paulo escreve à igreja de Colossos dizendo assim: comportai-vos com sabedoria para aqueles que são de fora, aproveitando bem cada oportunidade. A vossa palavra seja sempre amável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Ó Deus, ajuda-nos a entender essa tua palavra, que a reflexão ao redor dela venha nos edificar para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, esse texto é uma convocação para nós, para que possamos viver como discípulos de Jesus, conscientes, atentos e intencionais. Não é por acaso que eu tenho que viver o Evangelho. O Evangelho precisa ser vivido com intencionalidade. A intencionalidade para com o chamado nosso de ir e levar o Evangelho a toda criatura. Aqui, esse texto nos chama não somente a crer no Evangelho, porque parece que é muito fácil eu acreditar e professar uma fé e crer sobre aquela fé, mas aqui é sobre como viver essa fé. E na verdade é de Gênesis a Apocalipse. Não adianta você professar com a sua boca se o seu coração não tem a verdade. Então aqui é um chamado para que possamos continuar a nossa caminhada vivendo esse Evangelho e compartilhando da esperança dele com sabedoria em quaisquer contextos que o Senhor nos coloque. Inclusive na prisão. Paulo escreve essa carta da prisão. Ele está preso em Roma. Ele não está num hotel confortável, num cenário favorável, não está cumprindo uma agenda de viagens missionárias, mas preso injustamente. E mesmo assim continua com o coração ardendo para a missão. Pegou? É isso que nós temos que entender do texto e falar assim: se esse sujeito, nosso irmão aqui, o irmão Paulo, ele preso injustamente, ele consegue trazer uma mensagem como essa para mim e para você, eu também preciso responder favoravelmente ao chamado que a palavra de Deus nos dá. Por isso que isso nos ensina, esse texto nos ensina algo muito precioso. Olha para mim, o lugar onde você está, é ali que Deus quer que você esteja, e é ali que você precisa resplandecer a luz. Porque o lugar onde você está não limita o alcance da missão. Ao contrário, ele é a missão. É o seu campo missionário. Lembre-se que Deus está sempre no controle e o nosso dever é só nos entregar de coração a Ele e ao bendito plano dele, falar assim: eis-me aqui, envia-me a mim, todo dia sou. A despeito das circunstâncias. A visão aqui é para que cumpramos a missão de Deus para esse mundo perdido. E lembre-se de uma coisa: a nossa conduta,
A nossa reação, ela abre ou fecha portas para o Evangelho. E eu quero chamar a nossa atenção até para a parte do versículo que lemos, que a gente precisa compartilhar com graça e verdade, porque aí sim os corações serão tocados. Aqui, a maneira como eu vivo abre e fecha portas para o Evangelho. Por isso que eu preciso saber disso e ter um comportamento adequado de conformidade com os valores do Evangelho de Jesus. Porque Deus escolheu contar comigo e com você. Deus escolheu contar conosco, gente fedorenta. É com a gente. E porque ele resolveu contar conosco, eu e você precisamos responder positivamente a isso. Nesse texto, Paulo, ele apresenta 3 verbos importantes. Ele fala assim: precisamos andar com sabedoria, precisamos aproveitar as oportunidades e precisamos falar com graça e verdade. É onde nós vamos debruçar a nossa reflexão. Antes disso, eu quero contar uma história real. É de um grande missionário do século XIX, o nome dele é Hudson Taylor. Ele era médico. E Deus, então, enviou para o Taylor para ir para a China. E ele foi obediente. A história de Hudson Taylor é muito linda. Se você quiser depois googlar lá e ler um pouco, é muito linda. Ele morreu em 1905. Ele estava... aí ele conta uma história, em seus relatos, ele conta a história que ele estava no navio indo para a China. E no mar da China, quando um dos seus marinheiro do barco caiu no mar. Então jogaram cordas, jogaram boias e não conseguiam alcançar o moço. Passando um barco menor perto, o Hudson Taylor pediu ajuda, salva esse homem. O barco falou assim: a gente salva, mas tem que nos pagar. E eles começaram a conversar de como que nós vamos pagar, o que nós temos que pagar. E nessa conversa de pagar ou não pagar, o marinheiro morreu afogado. Aí o Hudson Taylor escreve, e eu quero ler. Eu fiquei horrorizado com tamanha indiferença diante de uma vida prestes a se perder. Mas quantas vezes nós fazemos o mesmo com as almas que estão ao nosso redor, negociando, adiando, discutindo, enquanto elas caminham para a eternidade sem Cristo. Talvez a gente fique chocado com a atitude do outro barco, mas o que o Taylor quis dizer é que nós fazemos a mesma coisa quando não acudimos a alguém que está prestes a morrer espiritualmente. Essa história conta a minha responsabilidade, a sua responsabilidade de agir com prontidão e altruísmo para salvar. Para salvar. Nós não podemos negligenciar em hipótese nenhuma o nosso chamado missional. O chamado de ir e dizer para todo mundo que Jesus Cristo salva. Almas estão se perdendo diariamente ao seu redor. Pense nisso, reflita sobre isso. E haja na direção de levar a boa mensagem que transforma e que salva, para que você seja um verdadeiro discípulo do Jesus de Nazaré. Aqui, a urgência em levar essa mensagem. Vamos lá então, no primeiro elemento importantíssimo que Paulo, o primeiro verbo e o elemento importantíssimo que Paulo fala para que nós aprendamos a ser aqueles que levem ou que levam a mensagem, é andar com sabedoria, pessoal. Andar com sabedoria. O verbo andar aqui, ele não é o caminhar andando com os pés. É um estilo de vida. É como você vive. Não se trata de fazer uma ação evangelizadora. Não se trata de você até entregar um folheto, só isso. Não, é como você vive. E a maneira como você vive, ele fala assim: andem, vivam com sabedoria.
Aqui, eu preciso entender que o evangelho não é uma ação qualquer, é um estilo de vida que tem que estar no meu DNA. Aí sim, eu consigo ser eficaz no trabalho que Deus me confiou. Eu preciso incorporar a mensagem do evangelho. E antes mesmo de abrir a boca para pregá-lo. Andar com sabedoria significa que precisamos entender que cada ação nossa, cada atitude, cada decisão reflete ou até mesmo distorce a imagem de Cristo em nós. Calma, precisamos ser como espelhos da graça bendita de Jesus. Lá em 1 de Pedro 2,12, Pedro chama atenção para o nosso comportamento. 1 de Pedro 2,12, eu falei 3, desculpa, é 2,12. Diz assim, tenham um bom comportamento entre os gentios, aí fora onde vocês estão vivendo, para que mesmo que falem mal de vocês, observem as boas obras de vocês e glorifiquem a Deus. Simples assim. Nós precisamos viver como alguém que conhece Jesus e que tem Jesus dentro e que reflete esse Jesus no nosso dia a dia. Aqui vocês podem perceber, eu tenho certeza que vocês já viram isso, quantas pessoas se aproximaram de Jesus, de Deus, não porque ouviram um bom sermão, ou ouviram uma palavra, mas muitos se aproximaram de Deus e de Jesus porque viram um crente verdadeiro viver de forma piedosa. Chama atenção, chama atenção. É por isso que a gente precisa se comportar como convém, com coerência àquilo que pregamos e cremos. Não adianta só virmos aqui dominicalmente, ouvirmos uma boa palavra, se nós não vivermos isso de forma intencional. Aqui é muito crucial a gente ter coerência naquilo que a gente diz e naquilo que a gente vive, porque a incoerência é um dos maiores obstáculos do evangelho. Não dá para pregar o evangelho quando as pessoas veem palavras, mas não veem respaldo de vida. Não dá. Se a pessoa vê palavras e não tem respaldo de vida, ela fecha os ouvidos e os olhos, elas não se interessam. Mas quando vê um caráter moldado por Cristo, aí as pessoas prestam atenção. E aí é a salvação. Eu sou agente de transformação à medida que eu vou e vivo a vida que Jesus mostrou para mim, para eu viver, e eu vivo assim com intencionalidade. Conto também um outro exemplo, que é muito lindo e contundente. Um dos pais da igreja, que chama Tertuliano de Cartago, os pais da igreja, logo no início, nos primeiros séculos, eles trabalharam a teologia daquele momento. Esse aqui é do século II. Ele registrou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, quando os pagãos, lembrem-se que cristianismo é algo novo. O pagão olhava para o cristão, ele dizia, ou olhava para os cristãos, ele falava, vejam como eles se amam. Aquela sabedoria no viver, no amor, na honestidade, no serviço, na comunhão, foi o evangelismo vivo, que impactou todo o Império Romano. Olha como eles se amam. As pessoas precisam olhar para a Igreja Presbiteriana Missional do Caminho e falar assim, olha como eles se amam. E aí, o Evangelho acha espaço em todos os lugares. E cabe a nós, já que essa mensagem impactou o Império Romano, cabe a nós impactarmos o nosso mundo agora, o nosso pequeno mundo, onde nós estamos inseridos. Nós precisamos levar esperança para aqueles que não têm propósito, que estão vivendo na desesperança. Aqui nós precisamos deixar um legado de paz, de alegria, de vida, onde é que a gente vai. Impactar esse nosso pequeno mundo, é isso que nós precisamos fazer. Lá no trabalho. Muitas vezes somos pressionados a mentir ou agir de forma desonesta para que
haja alguma vantagem. Andar com sabedoria, andar com prudência e temor a Deus é escolher a verdade mesmo que ela custe. Isso muda a perspectiva do outro. Lá no trânsito, enquanto a gente dirige para lá e para cá, quando alguém age com grosseria, nada novo. Andar com sabedoria é responder com paciência e cortesia, não com ira e agressividade. Lá no seu ambiente familiar, andar com sabedoria é viver com coerência para que a sua casa seja um reflexo autêntico do reino de Deus, onde há amor, alegria e paz e justiça no Espírito Santo. Aqui é comigo e com você, senhor, onde a gente estiver. Nós somos, agora é o nosso turno, nós estamos servindo no nosso plantão. E alguns aqui sabem o que é turno e o que é plantão. E nós não podemos esmorecer durante a nossa hora, durante o nosso plantão. Nós temos que viver com coerência e mostrar e andar com sabedoria. O segundo elemento essencial, o segundo verbo é aproveitar as oportunidades. Precisamos ter olhos e ouvidos atentos para aquilo que Deus está fazendo pertinho de você e mostrando para que você faça. Aqui, o Paulo não diz assim, onde é que está lá? Aproveitando bem cada oportunidade. Está vendo lá o versículo 5? Paulo não escreve, façam oportunidades. Ele fala assim, aproveitem bem as oportunidades, porque Deus já coloca. Aqui, presta atenção, senhor. Todos os dias Deus coloca pessoas, coloca momentos e circunstâncias do seu lado. Aproveitem-nas. Nós não podemos deixar passar aquilo que Deus está pondo para que nós cumpramos a nossa missão. Agarra nas oportunidades, aproveite cada uma delas. Efésios 5,16, para mim lá. Paulo usa uma expressão muito linda, que ele fala assim, nós temos que remir o tempo, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Vê a revista atualizada, põe para mim, faz favor. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Ele usou a versão do século 21, usou a tradução de aproveitando bem as oportunidades, a mesma ideia de Colossos, lá em Colossenses. Mas essa expressão remindo o tempo é muito lindo, porque significa comprar as oportunidades. Ou seja, é como que alguém vai aproveitar cada chance, como quem compra algo valioso. Atos 17, nós não vamos abrir, Felipe, e Paulo está lá em Atenas, é o grande discurso de Paulo no Areópago. Ele visita a cidade de Atenas, ele não só está como turista, turistando a cidade, mas ele está aproveitando cada oportunidade. E ele olha lá no meio dos deuses dos gregos e ele fala assim, tem um altar aqui que chama o Deus Desconhecido. E Paulo usa essa oportunidade que Deus deu para ele, para usar como ponte para pregar o evangelho. A oportunidade estava ali e Paulo a aproveitou muito bem. Para sabermos como responder a cada um ao nosso redor, como diz o texto que lemos, nós precisamos ter olhos espirituais e ouvidos atentos, discernimento para conhecer as oportunidades que estão diante de nós. É orar, aqui ó para mim, é orar cada manhã dizendo assim, Senhor, abre hoje uma porta para mim. Cada manhã, Senhor. O Senhor abre uma porta para mim hoje, para que eu possa falar do Senhor e do teu grande amor. Me dá sensibilidade para percebê-la e a entrar por ela. Jesus, eu estou... Parte desse sermão aqui, sendo o capítulo 18 nos nossos estudos nos grupos pequenos. Eu não sei quais os grupos que estão no 18. O 18 fala muito dessa temática nossa hoje. Não sei se o Lê já pegou em cima do que nós temos planejado,
Mas se você estudar o 18, nós vamos estar falando exatamente sobre isso. Inclusive o texto que eu vou citar aqui, que é a experiência de Jesus e que cantamos hoje com a mulher samaritana. Aqui, Jesus aproveitou a oportunidade. Depois que Jesus tem um encontro com aquela mulher, manifesta-se como Messias, e ela entende isso. Jesus usou aquela oportunidade. Essa mulher sai correndo. Ela não correu para se matricular na sala de escola bíblica dominical, na sala de catecúmenos. Isso é um nome antigo que a gente usava, ainda se usa em alguns segmentos presbiterianos, para se aprender as coisas de Deus. Não, ela não foi estudar a Bíblia, ela simplesmente voltou para a cidade e disse assim: venham ver um homem que eu conheci, ele é o Messias. Ouviu, senhor? Não, você não precisa saber de Bíblia, conhecer Bíblia de trás para frente. Nós precisamos dizer: eu conheci um homem que é o Messias, venham ver. Sabe qual foi o resultado da conversa dessa mulher lá na cidade de Samaria? Muitos creram. É o que você precisa fazer. O problema é que nós vivemos tantas vezes tão em si mesmados, só olhando para nós, distraídos no celular, enquanto estamos esperando uma fila. Que seria, olha que ideal, ao invés de estarmos aqui na fila, é colocar o telefone, abrir os olhos e falar assim: me dá a oportunidade, abre a porta para eu falar de Jesus, o Nazareno, a Deus. E Deus vai te dar, só. Muitas vezes estamos correndo para cumprir a nossa agenda e nem percebemos gente que o Senhor colocou no nosso caminho. Muitas vezes estamos presos em nossos próprios dilemas e problemas, esquecendo que há pessoas ao nosso redor com problemas eternamente mais graves, estão longe de Cristo. Precisamos aproveitar as oportunidades. Abre os olhos, presta atenção, senhor. O terceiro elemento e o último verbo é falar com graça. Falar com graça e verdade. Gente, esse equilíbrio é o que conquista corações. Graça e verdade. A nossa palavra tem que ser temperada com sal, como que nós lemos aqui no nosso texto. Essa metáfora do sal é muito rica. Ele disse lá: a palavra de vocês seja amável, essa palavra seja amável, a palavra seja amável, temperada com sal. Puxa vida, como é que eu tempero palavra com sal? Essa metáfora é linda, porque o sal precisa preservar a pureza do Evangelho. Então a sua palavra precisa preservar o Evangelho e não a sua opinião, não o que você acha, e não o que a religião diz. É o Evangelho em si. A segunda coisa que o sal faz é dar sabor. Assim também as nossas palavras precisam tornar a mensagem saborosa, boa de comer, atraente, agradável. Quando você der a palavra, as pessoas vão se alimentar dela. Falar com graça significa abordar com empatia, com compreensão, com paciência. Falar a verdade significa não diluir o Evangelho para que ele pareça mais aceitável. Falar com graça e verdade é o equilíbrio que muda a maneira como eu recebo o Evangelho. Aqui tem coisas que são perigosas, há um risco de extremos. Quando eu começo a apresentar exclusivamente a graça, aqui, me entendam bem, a graça é o nosso maior bem. Mas muitas vezes nós gostamos de apresentar somente a graça e esquecemos que o Evangelho é confrontador. O Evangelho confronta o pecado. Tem a necessidade de arrependimento. A palavra arrependimento e fé é uma verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A graça é linda e maravilhosa, é o nosso maior bem. Mas ela precisa vir junto com a verdade de que há necessidade, sim, de arrependimento, de transformação, de mudanças.
Mas muitas vezes a gente quer tirar a graça e apresentar a verdade de forma racional, intelectual, e aí nos tornamos duros e a mensagem perde a ponte para o coração. E a graça consegue fazer essa ponte de maneira magistral e eficaz. Aqui, falar com graça e verdade. Conto um exemplo de um rapaz da igreja, não dessa igreja aqui, que tinha um amigo que vivia zombando dele e da fé dele. Zombando da fé dele. Ao invés dele revidar, ou entrar em embates, ou se esquivar, ele continuou tratando esse colega com respeito, mostrando um interesse genuíno pela alma dele. Puxa, nota de rodapé precisa ser falada. Mostrar interesse genuíno por aqueles que se perdem. Que você se interessa de fato. Isso é lindo. Fecha a nota de rodapé. Ele mostrou genuíno e decidiu obedecer aos princípios do Evangelho. Esse amigo então enfrentou um divórcio doloroso. Foi atrás dele. Porque ele viu verdade e graça. Foi pedir ajuda. Porque ele viu nele verdade e graça. O chamado é para que cada um de nós cumpra o nosso papel. À medida que estamos indo. O ide de Jesus, que ele falou, né? Vocês vão aí pelo mundo. Ide por todo o mundo. E vamos pelo nosso mundo. O ide de Jesus não foi dirigido somente para pregadores profissionais, mas a todos os seus discípulos. E Deus é muito estratégico, olha para mim. E Deus é muito estratégico. Ele colocou você onde, em muitos casos, pastores e missionários nunca vão entrar. É com você. Tem um sujeito que ele é conhecido como o pai das missões modernas. O nome dele é William Carey. Ele é do século XIX também. Ele morreu em meados do século XIX. Ele era sapateiro e foi chamado para ser missionário na Índia. Ele era sapateiro e foi chamado para ser missionário da Índia. E ele escreve assim, me permita ler. Minha profissão é servir a Cristo. Isso é missional até morrer, o que a gente fala. A minha profissão é servir a Cristo. Eu faço sapatos só para pagar as minhas contas. A minha profissão, a minha vida é servir a Cristo. Eu faço sapato para pagar as contas. Completamente missional também. Nós temos que ter a certeza, e você precisa ter a certeza que a profissão que Deus te deu, aquilo que Deus pôs na sua mão, é uma bênção que Ele deu para que você seja um instrumento na mão dEle ali naquele lugar. A sua profissão, ou a nossa profissão, é a nossa melhor e maior plataforma missionária. É lá onde eu estou. É lá que eu preciso cumprir o papel de resgatar vidas. Lá é o nosso campo missionário. Nós temos batido aqui com essa visão missional de que todos os cristãos, todos eles, sem exceção, são pelo menos bivocacionados. A primeira vocação é ser discípulo de Jesus. A segunda vocação é aquilo que Deus te chamou para fazer para pagar suas contas. Se você é professor, a sua sala de aula é o seu campo missionário. Se você é comerciante, seu balcão é o seu púlpito. Se você é motorista, o seu carro é uma boa sala de escola bíblica. Se você é aposentada, então eu olhei para minha mulher ali. Seus encontros e conversas são oportunidades para semear vida. O que você fizer, Deus tem te preparado para o campo que Ele te pôs. Vou repetir, hein? Deus tem te preparado para o campo onde Ele te colocou. Para de dar desculpa esfarrapada, Para. Eu não estou preparado, eu não sei nada de Bíblia, eu me sinto desqualificado. Desculpa esfarrapada.
Todos nós somos vocacionados e é Deus quem nos coloca em nossas missões e sabe exatamente o que eu dou conta de fazer. Por isso não tenha medo, tenha coragem e haja com obediência e confie no poder do Espírito Santo em te usar para que almas sejam ganhas, vidas sejam salvas. Conto mais um exemplo. Um grupo de cristãos na China foi desafiado a levar o evangelho, isso também no século passado, século 20, em algumas vilas isoladas. Aí o pastor chamou o grupo e um rapaz disse para ele assim: pastor, eu não conheço bem a Bíblia. Desculpa, esfarrapada igual a sua. Aí o pastor falou assim: você conhece Jesus, meu filho? Eu falei, claro que eu conheço Jesus. Então você vai e vai dizer para todo mundo desse Jesus que você conhece. Só isso. E pelo caminho você vai aprender dele. Esse moço partiu então para evangelizar as vilas pelo caminho. Começou na primeira vila e ali ficou. Em poucos anos havia uma igreja de dezenas de convertidos pelo poder de Deus usando na vida desse moço que falou que não era preparado porque não conhecia de Bíblia. Ele não esperou estar pronto. Ele foi obediente. E Deus mudou a história da vila inteira. Da vila inteira. Eu quero encerrar. Colossenses 4, 5 e 6 nos chama para um cristianismo ativo, intencional e consciente. Onde Ele nos plantou. Não somos membros de igreja. Para, gente, ser membro de igreja. Nós somos embaixadores do reino eterno de Deus, enviados pelo Pai, onde Ele achou melhor que você fosse viver e compartilhar o evangelho da reconciliação. É com você. Então quero encerrar dizendo a vocês: andem com sabedoria e prudência, pois a sua vida prega antes do que suas palavras. Aproveitem as oportunidades no seu campo missionário onde Deus te pôs, para que corações sejam abertos, para que esse campo missionário que está aí do seu ladinho, corações sejam abertos para a verdade do Evangelho. Agora fale com graça, com verdade. Transmita esse evangelho temperado com sal. Tenha prudência para que almas sejam abertas para ouvir que Jesus Cristo salva através de você. E não de profissional, pastor profissional ou missionário profissional. Você recebeu a tag desse domingo. A tag diz assim, o mundo não precisa da nossa fé confinada, guardada, fechada dentro da igreja. O mundo não precisa da sua fé confinada aos trabalhos eclesiásticos. Mas o mundo precisa do nosso movimento obediente de ir e espalhar a mensagem de esperança do Evangelho, de sair por aí e dizer que Jesus Cristo salva. Assim eu oro para que cada passo seu, cada conversa sua, cada gesto seu, sejam oportunidades para dizer pelo caminho, à medida que vamos, do amor de Deus. Para que sejam oportunidades para espalhar a boa nova de esperança do Evangelho que salva. Vamos orar. Ó Deus, e que a boa mão do Senhor nos conduza para a glória do Senhor. Para que vejamos o Senhor trabalhando em nós. E assim o Senhor nos conduza para cumprirmos com obediência, com alegria, o chamado que o Senhor nos deu. Ensina-nos a ser instrumentos da Tua graça, missionários, onde quer que formos. No nome de Jesus, o nosso irmão mais velho, oramos.